Por que as coisas ruins acontecem? Por que, quando estamos tentando fazer o melhor, a vida parece nos derrubar? Por que o sofrimento bate à nossa porta justamente quando menos esperamos? Estas perguntas ecoam na mente de milhões de pessoas todos os dias. Mas e se eu te dissesse que o sofrimento não é apenas dor sem sentido? E se cada provação que você enfrenta está revelando algo profundo sobre quem você realmente é? Hoje, vamos explorar o propósito oculto por trás das suas lutas e descobrir o que elas estão tentando te ensinar. Não importa quem você seja, onde você nasceu, quanto dinheiro você tem ou qual é a sua religião. O sofrimento é a única experiência verdadeiramente universal da humanidade. Não existe uma pessoa neste planeta que não tenha enfrentado ou que não enfrentará momentos de dor, perda, fracasso ou desilusão. O executivo bem-sucedido enfrenta o vazio existencial. A mãe dedicada lida com o medo de não ser suficiente. O jovem talentoso enfrenta a rejeição. O idoso sábio confronta a solidão. Cada um de nós carrega suas próprias batalhas, muitas vezes invisíveis aos olhos dos outros. Mas aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. O sofrimento não é um erro no sistema. Não é um castigo divino, nem uma falha cósmica. O sofrimento é parte integrante do crescimento humano. Assim como uma árvore precisa enfrentar tempestades para desenvolver raízes profundas, nós precisamos enfrentar desafios para desenvolver caráter. Pense nisso. Quando foi a última vez que você realmente cresceu como pessoa, durante um período de conforto absoluto? Provavelmente nunca. As maiores transformações da sua vida aconteceram nos momentos mais difíceis, e isso não é coincidência. O sofrimento age como um espelho brutal e honesto. Ele não mente, não esconde, não poupa. Quando a vida te pressiona, quando tudo parece desmoronar, é nesse momento que você vê quem realmente é. Não quem você finge ser nas redes sociais, não quem você gostaria de ser, mas quem você é de verdade no fundo da sua alma. Primeira revelação: suas prioridades reais. Quando você está confortável, é fácil dizer o que é importante. Família, saúde, propósito, amor. Todo mundo fala as mesmas coisas. Mas quando a crise chega, suas prioridades reais emergem com clareza cristalina. Você diz que família é importante. Mas quando o trabalho exige mais horas, o que você escolhe? Você diz que saúde é fundamental, mas quando está estressado, você se cuida ou se autodestrói. O sofrimento não aceita suas palavras bonitas. Ele observa suas ações e revela o que você realmente valoriza. Segunda revelação: sua força interior. Você é muito mais forte do que imagina, mas essa força permanece adormecida até ser testada. É como um músculo que você nem sabe que tem até ser forçado a usá-lo. Quantas vezes você já pensou, eu não vou conseguir passar por isso, mas conseguiu? Quantas vezes você achou que tinha chegado ao seu limite, mas descobriu que havia mais um passo que você poderia dar? O sofrimento não te quebra necessariamente. Muitas vezes, ele te revela que você é feito de algo muito mais resistente do que você pensava. Terceira revelação: suas vulnerabilidades. Todos nós construímos máscaras, armaduras emocionais que nos protegem do mundo. Criamos personas nas quais escondemos nossas inseguranças, medos e fraquezas. E isso funciona bem, até que não funciona mais. O sofrimento tem um jeito peculiar de destruir essas máscaras. Ele te força a confrontar suas vulnerabilidades. E embora isso seja aterrorizante, é também libertador. Porque quando você para de fingir que é invencível, você finalmente pode pedir ajuda. Quando você admite que está com medo, você pode começar a enfrentá-lo de verdade. Suas vulnerabilidades não são fraquezas a serem escondidas. São partes humanas de você, que precisam ser reconhecidas e cuidadas. Quarta revelação: quem está realmente ao seu lado. Nas festas, todo mundo é seu amigo. No sucesso, você está rodeado. Mas quando você cai, quando você precisa de verdade, você descobre quem realmente se importa. O sofrimento tem essa capacidade cruel, mas necessária, de separar as pessoas genuínas das superficiais em sua vida. Aqueles que ficam quando você não tem nada a oferecer são seu verdadeiro círculo,
E muitas vezes, você se surpreende. Pessoas que você achava que estariam lá desaparecem. E pessoas que você mal conhecia se revelam anjos disfarçados. Nem todo sofrimento é igual. Existem diferentes tipos de dor, e cada um deles ensina lições distintas. O sofrimento auto-infligido. Este é o sofrimento que vem das suas próprias escolhas. A dor do arrependimento, a consequência de decisões impulsivas, o relacionamento destruído por suas palavras, a oportunidade perdida por sua procrastinação, a saúde prejudicada por seus hábitos. Este tipo de sofrimento é duro porque você não pode culpar ninguém além de si mesmo. Mas é também o mais valioso porque te ensina responsabilidade. Ele te força a olhar no espelho e dizer: eu causei isso e eu posso consertar. O sofrimento das circunstâncias. Este é o sofrimento que você não pediu e não merece. A doença que ataca sem aviso. A perda de um ente querido. A demissão inesperada. A traição de alguém em quem você confiava. A pandemia global que muda tudo. Este tipo de dor é o mais difícil de aceitar porque parece tão injusto. Mas ele te ensina algo profundo. Você não controla tudo na vida, mas você controla como responde. A tempestade vem, mas você escolhe como vai enfrentá-la. O sofrimento do crescimento. Este é o sofrimento que você escolhe voluntariamente, porque sabe que vai te levar para outro nível. A dor do atleta treinando, o sacrifício do estudante, a solidão do empreendedor, o desconforto de sair da sua zona de conforto. Você poderia evitar essa dor, poderia ficar onde está. Mas algo dentro de você sabe que precisa mais, e então você abraça o desconforto conscientemente. Este sofrimento é um investimento. É a dor que precede a transformação. Existe um processo milenar chamado forjamento, onde metal bruto é transformado em uma ferramenta ou arma valiosa. O metal precisa ser colocado no fogo, aquecido a temperaturas extremas, martelado repetidamente e resfriado em água gelada. Somente através deste processo doloroso, o metal desenvolve as propriedades que o tornam útil e valioso. Sua vida segue o mesmo princípio. O sofrimento é o fogo que queima suas impurezas. A pressão é o martelo que molda seu caráter, e cada ciclo de calor e frio te torna mais resiliente, mais forte, mais refinado. Considere o diamante. Ele começa como carvão comum, preto, sujo, sem valor. Mas quando submetido à pressão e temperatura extremas por milhões de anos, esse carvão se transforma na substância mais dura e valiosa conhecida. A mesma pressão que poderia destruir outras pedras cria a beleza e força do diamante. Você não é diferente. A pressão que você sente não está te destruindo, está te transformando. A questão é: você vai resistir ao processo ou vai se render à transformação? As lições que só a dor pode ensinar. Existem algumas lições de vida que simplesmente não podem ser aprendidas através de livros, palestras ou conselhos. Elas precisam ser vividas, sentidas, sofridas. Empatia genuína não vem de ler sobre a dor dos outros, vem de ter experimentado sua própria dor e, por causa disso, conseguir se conectar profundamente com o sofrimento alheio. Humildade real não vem de ser ensinado a ser humilde. Vem de ser humilhado pela vida e entender que você não é tão especial ou invencível quanto pensava. Gratidão autêntica não vem de fazer listas de agradecimento. Vem de ter perdido algo valioso e perceber o quanto você dava como garantido. Coragem verdadeira não vem de nunca sentir medo. Vem de sentir medo absoluto e escolher agir mesmo assim. A diferença entre pessoas que o sofrimento destrói e pessoas que o sofrimento fortalece não está na quantidade ou intensidade da dor. Está em como elas processam essa dor. Está na narrativa que elas constroem sobre suas experiências. Você pode olhar para seu sofrimento e dizer: por que isso aconteceu comigo? A vida é injusta. Eu sou uma vítima. E essa narrativa vai te manter preso, amargo, ressentido. Ou você pode olhar para o mesmo sofrimento e perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Como posso usar essa experiência para crescer?
Como posso transformar essa dor em propósito? A forma mais poderosa de dar sentido ao seu sofrimento é usá-lo para ajudar outros que estão passando pelo mesmo. Sua ferida pode se tornar sua sabedoria. Sua cicatriz pode se tornar sua credencial. Sua história de sobrevivência pode se tornar a esperança de alguém. Pense nas pessoas que mais te inspiram. Quantas delas têm histórias fáceis? Nenhuma. Todas elas transformaram suas lutas em combustível. Usaram sua dor como plataforma. Converteram suas cicatrizes em estrelas. O palestrante motivacional que superou a pobreza. A terapeuta que sobreviveu ao trauma. O empresário que fracassou 10 vezes antes de ter sucesso. O atleta que voltou de uma lesão devastadora. Cada um deles pegou algo horrível e criou algo belo. Criando significado, através da narrativa. Você não pode mudar o que aconteceu com você, mas você pode mudar o que isso significa. E mudar o significado muda tudo. A mesma experiência de perda pode ser vista como a pior coisa que já me aconteceu, ou o momento que me ensinou o que realmente importa. A mesma traição pode ser a prova de que não posso confiar em ninguém, ou a lição que me ensinou a ter melhores limites. A história que você conta sobre sua vida, para si mesmo e para os outros, se torna sua realidade. Então escolha uma história que te empodera, ao invés de te vitimiza. Escolha uma narrativa que te move para frente, ao invés de te manter preso ao passado. Existe uma oração famosa que diz: Deus concede-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Esta é a essência de lidar com o sofrimento de forma madura. Não se trata de gostar da dor. Não se trata de fingir que está tudo bem quando não está. Trata-se de reconhecer a realidade, aceitar o que não pode ser mudado e focar sua energia no que você pode controlar. Você não pode controlar se vai sofrer. A vida garante que você vai, mas você pode controlar. Como você responde ao sofrimento? Quanto tempo você fica na dor antes de começar a buscar crescimento? Que significado você dá às suas experiências? Como você usa suas lições para ajudar outros? Que tipo de pessoa você escolhe se tornar através do processo? No Japão existe uma arte chamada kintsugi, onde cerâmica quebrada é reparada com ouro. Ao invés de esconder as rachaduras, elas são destacadas, tornando-se a parte mais bela do objeto. A peça não é apenas restaurada, ela se torna mais valiosa por ter sido quebrada. Suas cicatrizes emocionais podem seguir o mesmo caminho. Elas não precisam ser escondidas com vergonha. Quando tratadas com cuidado e sabedoria, elas se tornam as partes mais belas de você. As rachaduras por onde a luz entra, as marcas que provam que você sobreviveu. A evidência de que você é mais forte do que as coisas que tentaram te quebrar. Então, qual é o propósito do sofrimento? O que suas provas revelam sobre você? Elas revelam que você é humano, vulnerável, imperfeito e, justamente por isso, capaz de crescimento extraordinário. Elas revelam suas prioridades reais, sua força escondida, suas vulnerabilidades honestas e quem verdadeiramente está ao seu lado. Elas revelam que você tem uma escolha, sempre teve. A escolha de deixar a dor te destruir ou te definir. A escolha de ser uma vítima ou um sobrevivente. A escolha de ficar amargo ou melhorar. Seu sofrimento não é o fim da sua história, é o meio. É o capítulo difícil que torna o final triunfante possível. É a noite escura que torna o amanhecer tão glorioso. E aqui está a verdade mais importante. Você não está sozinho nisso. Cada pessoa que você admira, cada pessoa que parece forte e bem-sucedida, cada pessoa que inspira outros, todas elas têm suas próprias batalhas, suas próprias cicatrizes, suas próprias noites escuras da alma. A diferença é que elas aprenderam o segredo. O sofrimento não é o oposto do propósito. Muitas vezes é o caminho para ele. Então, da próxima vez que você estiver no meio de uma tempestade, lembre-se, esta não é sua destruição, é sua transformação.
Você não está sendo punido, está sendo preparado. Você não está sendo quebrado, está sendo refinado. As provas não revelam fraquezas. Elas revelam o diamante que sempre esteve dentro de você, esperando a pressão certa para emergir. Continue, resista, cresça. E quando finalmente sair do outro lado, e você vai sair, você não será mais a mesma pessoa. Você será mais forte, mais sábio, mais compassivo e infinitamente mais valioso por ter passado pelo fogo. Seu sofrimento tem propósito, e esse propósito é revelar quem você é capaz de se tornar. Se este vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que está passando por um momento difícil. Às vezes, saber que não estamos sozinhos é tudo o que precisamos para dar o próximo passo. Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre crescimento pessoal e transformação. E lembre-se, você é mais forte do que pensa.